sobre as bênçãos de Deus, eu declaro aberta a presente sessão, convidando a todos para que em pé possamos uma mensagem da Bíblia. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Nenhum se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Faça com o senhor secretário da leitura o convite formulado pela Igreja Evangélica Pentecostal de Jesus. A Igreja Evangélica Pentecostal de Jesus tem o prazer de convidar Vossa Senhoria ao culto a ser realizado no próximo dia 27 de mês, às 19h30, em sua sede, a Rua Antônio Galvão Pacheco, número 9, na Vila São Vicente de Paulo, nesta cidade de Boituva, São Paulo, em virtude da transferência de posse do pastor Vanderlei Tizione para o pastor Paulo César Martins. Ficaremos muito honrados e gratos com a presença de todos para a referida homenagem. Saudações, Vanderlei Tizione, pastor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 105. A presidência informa os senhores vereadores que está passando também o livro de ata para assinatura das sessões ordinária e extraordinária do dia 8 de novembro. Faz com o senhor secretário para a leitura o ofício número 928 do Executivo. Boituva, 8 de novembro de 1993, senhor presidente. Em resposta à indicação 126/93 do vereador Orley Ivan Cardoso, informamos que oficiamos a Telesp quanto à instalação de orelhão na Praça da Bíblia, no Jardim Nova Boituva, desta cidade. Sem mais para o momento, apresentamos nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. Faz com o senhor secretário para a leitura o ofício 935 do Executivo. Trata-se a resposta à indicação do vereador João Batista Neves Esquical. Boituva, 18 de novembro de 1993, senhor presidente. Em resposta à indicação número 128/93, o vereador João Batista Neves Esquical, quanto à fiscalização sobre o gás usado em balões festivos, informamos que, conforme consulta feita ao White Martins Gases Industriais Sociedade Anônima, existem 3 tipos de gases que são mais leves que o ar: hidrogênio, hélix e gás hélio. Os preços em novembro de 93 dos gases são: hidrogênio, 6.000 cruzeiros por metro cúbico; hélix, 30.000 cruzeiros por metro cúbico; hélio, 41.000 cruzeiros reais metro cúbico. O departamento competente da Prefeitura passará a fiscalizar o comércio eventual ou ambulante
no sentido de evitar que sejam utilizados balões, gases impróprios que poderão causar acidentes junto à população. O assunto também foi encaminhado ao Departamento Jurídico para estudo sobre a regulamentação da matéria através de lei. Sem mais para o momento, apresentamos nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Sérgio Nunes de Souza, Prefeito Municipal. Passo a mão ao senhor secretário para a leitura, ofício 943 do Executivo, que trata de requerimento do vereador Nelson Doriguela. Boituva, 11 de novembro de 1993. Senhor Presidente, em resposta ao requerimento verbal do vereador Nelson Doriguela, informamos que não é possível a aplicação de recursos oriundos de convênio em objeto que não seja o já estipulado no mesmo. Sem mais para o momento, apresentamos nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Sérgio Nunes de Souza, Prefeito Municipal. Passo a mão ao senhor secretário para a leitura, ofício 946 do Executivo, que trata de resposta do vereador Nivaldo de Assis. Boituva, 16 de novembro de 1993. Senhor Presidente, em atenção às indicações do vereador Nivaldo de Assis, com referência à conservação das estradas BTV 010, Capela, Santa Cruz, no bairro Sítio Grande, e BTV 116, que liga a rodovia Castelo Branco ao bairro Torbá, informamos que as melhorias já foram programadas e serão executadas brevemente. Sem mais para o momento, apresentamos nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Sérgio Nunes de Souza, Prefeito Municipal. Passo a mão ao senhor secretário para a leitura, ofício 950 do Executivo, que trata da resposta do vereador Valdivino Antônio Marcos. Boituva, 16 de novembro de 1993. Senhor Presidente, em resposta à indicação número 139/93 do vereador Valdivino Antônio Marcus, informamos que no ano letivo de 1993, o número de alunos do bairro Recanto Maravilha, que frequentam a rede estadual do primeiro grau de nossa cidade, é de 99 alunos, distribuídos da seguinte maneira: primeira a quarta série, 53 alunos; quinta a oitava série, 46 alunos. Sem mais para o momento, apresentamos nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Sérgio Nunes de Souza, Prefeito Municipal. Senhor Presidente, Será fornecido pela Secretaria. Passo a mão do senhor secretário para a leitura, correspondência encaminhada a esta Câmara pela Mano Praça Indústria e Comércio, Mano Praça Limitada. Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara de Vereadores de Boituva, São Paulo, Indústria e Comércio Mano Praça Limitada, com sede nessa cidade, na Rua Amazonas, número 1946, inscrita no CGC sob número 44.400.562/0001-06, o senhor representante legal infraassinado vem à presença de Vossa Excelência apresentar pedido de desistência de área industrial anteriormente solicitada. Salientamos que esta nossa decisão decorre de maiores estudos e análises feitas e demonstraram que a área em questão seria insuficiente para abrigar de forma adequada nossas instalações industriais. Desejamos, através desta, expressar o nosso profundo agradecimento à digna Câmara de Vereadores de Boituva pela atenção que nos dedicaram e muito especial ao vereador Sr. Getúlio, sendo que tínhamos a apresentar a Vossa Senhoria e subscrevemos São Caetano do Sul, 16 de novembro de 1993, cordialmente, Heraldo de Abreu, FG 3804-696, Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Presidente, senhores vereadores, eu quero apenas um minuto para salientar aos nossos colegas a importância da participação do Poder Legislativo nas negociações. Quando nós visitamos essa empresa, eu disse aqui que nós fomos muito bem recebidos, com muito respeito, porque o empresário sentiu a participação do Legislativo na negociação. Isso essa atitude do empresário, veio confirmar aquilo que nós cobramos, que era a nossa participação, porque o empresário fez questão que nós o recebêssemos aqui na Câmara na última quinta-feira, quando ele trouxe esse ofício, que iria entregar em mãos, pediu desculpas, pediu para que eu transmitisse a esta casa os seus pedidos de desculpas, e alegando que ele só não está aceitando a proposta da Prefeitura de Boituva, porque ele conseguiu adquirir uma área no município de Peró, com 20 mil metros quadrados,
a preço inferior a $1 no metro, quando em Boituva se cobra 8. Então achou a empresa que foi muito mais interessante para eles, mesmo porque a área ofertada talvez não satisfizesse para o futuro as necessidades da empresa. Eu quero então salientar, senhor presidente, a importância da nossa participação. Se amanhã alguém disser que as razões pelas quais a empresa não se instalou em Boituva foram outras, nós seremos os primeiros a afirmar que nós conhecemos as razões e apenas razões técnicas que levaram a empresa a desistir do negócio. Então, em nome da empresa, agradece a atenção dos senhores vereadores, pede desculpas, inclusive ele disse que foi uma falha, deveria ter visto isso antes, e nós entendemos perfeitamente a situação do empresário. E eu quero cumprimentar o vereador Getúlio, porque apresentou realmente um empresário sério que estava tratando da coisa pública com muita seriedade. Eu serei amanhã um defensor das causas que levaram a empresa a não aceitar a negociação em Boituva. Senhor presidente, só apenas concordo com tudo que o senhor companheiro nosso citou, eu só queria ressaltar que não é bem assim como tenho certeza que esses números foram passados por ele, né? Em relação a pegar o seu dólar aqui 8. Isso não é verdadeiro, só isso aqui para registrado. Existem áreas de 2, 3 dólares no metro de Boituva, industriais. Não, eu estou dizendo que existe, porque eu estou no mercado, conheço. Então, só isso que não é, o resto não é. A justificativa dele foi muito bem colocada por nós. Próximo ao senhor secretário, indicação do vereador Valderi de Campos. Senhor presidente, indico à mesa, após ouvir o plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal, no sentido de que sejam tomadas as providências cabíveis junto ao departamento competente da prefeitura, visando a ser iluminada a pista de skate existente no Jardim Bela Vista de nossa cidade. Tal providência se faz necessária tendo em vista os inúmeros pedidos que temos recebido dos usuários daquele local. Sala das Sessões, de 22 de novembro de 1993, Valderi de Campos, vereador. Será encaminhado, senhor prefeito. Próximo ao senhor secretário, leitura da indicação do vereador Getúlio Ferraz da Silva. Indicação número 140/93, senhor presidente. Indico à mesa, após ouvir o plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal, no sentido de que sejam tomadas providências cabíveis junto ao departamento competente da prefeitura, visando a colocação de uma caixa de correio na rua Gustavo Sartorelli, número 76, em frente ao fórum. Sala das Sessões, vereador José Ângelo Biagioni, em 22 de novembro de 1993, Getúlio Ferraz da Silva, vereador. Será encaminhado. Próximo ao senhor secretário, indicação do vereador Nelson Doriguela. Senhor presidente, indico à mesa, ouvir o plenário, seja encaminhada ao senhor prefeito a seguinte indicação. Tão logo seja aprovada por esta casa a lei que institui a Previdência Municipal, o Executivo manda imprimir manual de instrução em número suficiente para serem distribuídos aos funcionários municipais, onde consta A. Estatuto do Funcionalismo Público Municipal, B. Estatuto do Magistério, C. Lei da Previdência Municipal. O objetivo dessa providência é no sentido de proporcionar a todos os funcionários municipais oportunidade de ter em mãos instrumentos que lhes esclareçam tudo sobre seus direitos e deveres. Sala das Sessões, 22 de novembro de 1993, Nelson Doriguela, vereador. Com licença, senhor presidente. Presidente, não sei se seria oportuno, se Vossa Excelência permitir, eu já colocaria em cima dessa indicação, queria justificá-la também, se eu deveria falar sobre o projeto de previdência que nós estamos votando. É o seguinte, senhores vereadores, na manhã de hoje, após quase 5 horas de reunião com o senhor prefeito, nós praticamente fechamos o projeto da Previdência Municipal após 7 ou 8 reuniões com a comissão de funcionários. As reuniões foram bastante proveitosas, porque todas as alterações que a comissão levou ao senhor prefeito, ele aceitou-as todas, inclusive colaborou para que alguma melhora fosse dada ao projeto. Então nós sugerimos que a partir de amanhã a Secretaria já estaria terminando a nova redação
do projeto, que o senhor presidente providenciasse o encaminhamento de uma cópia para cada membro desta casa, porque da nossa parte, senhor presidente, não há mais nada a ser alterado, pelo menos da comissão que trabalhou em cima disso, e realmente o trabalho foi muito grande. Eu estou fazendo então uma indicação, senhores vereadores, e gostaria da colaboração de todos, porque nós somos constantemente solicitados pelos funcionários sobre o estatuto dos servidores, sobre o estatuto do magistério, sobre a lei da Previdência, e nota-se que ninguém tem conhecimento de nada. Então os funcionários não sabem quais os seus direitos e quais os seus deveres. Eu tenho em mãos aqui um livrinho do Estatuto dos Funcionários de Sorocaba. Então eu estou pedindo aí ao prefeito que assim que nós aprovarmos a lei da Previdência, manda elaborar um caderno desse tamanho, para que tenha nesse caderninho o Estatuto dos Servidores, o Estatuto do Magistério e também a lei da Previdência. E distribua aos funcionários. Porque assim o funcionário, de posse deste livrinho, ele sabe vai conhecer todos os seus direitos e os seus deveres. Eu gostaria de contar com a colaboração dos demais vereadores, se acharem a ideia razoável, que insistisse para o senhor prefeito para que tomasse esta providência. Então, quanto ao projeto da Previdência, só mais um aviso, amanhã, às 9 horas, nesta casa, nós teremos uma reunião aqui com os funcionários aposentados. É uma iniciativa que eu tomei para passar a eles esses dados a respeito do projeto da Previdência. Então, se algum vereador achar que deve participar, está convidado então para participar amanhã com os aposentados. Será a última reunião, pelo menos da minha parte, a respeito desse assunto. Muito obrigado. Vereador, eu queria deixar uma pergunta, que já foi registrada, o senhor participou da reunião, na qual eu estive presente, com referência ao tempo, naquele tempo, como que ficou a situação do requerimento da aposentadoria, por exemplo, do funcionário, na qual, quando ele prestou serviço em outra indústria ou fazenda, e depois veio terminar o seu período de trabalho na prefeitura. Quem que arcaria com essa, que respondia por isso daí? Se era a Previdência ou era a prefeitura? Eu não sei se seria o momento de discutirmos o assunto, mas apenas para esclarecer o senhor novo vereador, aliás, a pergunta foi muito bem feita. No final da reunião, os que participaram, vieram presenciar, nós deixamos essa pergunta por último para o senhor prefeito, porque é uma preocupação muito grande que nós temos. A informação do executivo é a seguinte: no próprio projeto que nós deveríamos votar, um dos últimos artigos menciona um artigo da Constituição Federal, que no momento não me ocorre qual deles, que diz claramente que nesses casos haverá uma participação do INSS e também do município, proporcionais ao tempo de serviço trabalhado na Previdência e trabalhado na Prefeitura. Nós insistimos nessa pergunta com o senhor prefeito, que é uma preocupação que nós temos. A informação oficial é a seguinte: que ele já colocou o seu departamento jurídico em cima desse problema, e a informação que ele tem do INSS é a seguinte: que essa lei, esse artigo da Constituição Federal, precisa ser regulamentado através de uma lei específica. E até o dia que o seu diretor jurídico cuidou do assunto, não havia ainda sido votada a lei específica que regulamenta esse artigo da Constituição. Daí nós colocamos realmente a situação, o senhor prefeito, numa situação difícil, porque se nós aprovarmos essa lei amanhã e algum funcionário público quiser se aposentar, a prefeitura ainda não vai ter condição de regularizar a situação desse funcionário. É uma situação bastante complicada. Essa é a informação que eu tenho. Essa presidência apenas informa que tão logo tenha sido recebido então o projeto da Previdência para as alterações que foram feitas, será fornecido cópia a todos os vereadores, que essa presidência pretende colocar em votação já na próxima sessão, tendo em vista que as comissões que trataram do assunto, além de serem representantes do funcionalismo e representantes do legislativo, também teve a participação do executivo. Então, o projeto, essa presidência entende que ele foi bastante e amplamente analisado. Então, tão logo a gente receba o projeto, nós estaremos então encaminhando uma cópia para todos os senhores vereadores. Para quem possa interessar, meu atraso foi cumprimento de uma assistência na Castelo Branco, outro atraso muito grande, por isso que eu cheguei atrasado. Está registrado. Eu passo as mãos
presidente, indico a mesa após o ouvido plenário, sendo oficiado ao senhor prefeito municipal, no sentido de que sejam tomadas providências cabíveis junto ao departamento competente da prefeitura, visando a ser procedida uma conservação no loteamento a Taunus, após o Parque Nossa Senhora das Graças, de nossa cidade, visto aqui o mesmo ultimamente anda meio esquecido da administração municipal. Sala das Sessões, de 22 de novembro de 1993, Valderi de Campos, vereador. Passo as mãos ao senhor secretário para a leitura e indicação do vereador Nelson Doriguel. Senhor presidente, indico à mesa, ouvido o plenário, seja encaminhado ao senhor prefeito a seguinte indicação: seja formado um conselho de cidadãos com objetivos específicos de se tratar de assuntos relacionados com a preservação de próprios que possam se relacionarem com a vida histórica de nossa cidade. Não é demais lembrar que já perdemos grandes oportunidades de preservarmos muito da história do município. Quem sabe, com a criação desse conselho, consigamos tratar do assunto tão cobrado por pessoas tradicionais. Sala das Sessões, 22 de novembro de 1993, Nelson Doriguel, vereador. Presidente, dá licença. Eu devo uma satisfação aqui aos nobres companheiros desta casa a respeito desse assunto. É do conhecimento de todos que nós tomamos assim algumas medidas visando a possibilidade de preservar o casarão do Vercelino, porque não só a família, mas muitas pessoas diziam que nós estávamos perdendo os últimos imóveis que mostravam um pouco a cara da Boituva antiga. Haja visto a demolição da capela, que muita gente não perdoa até hoje. Como o casarão está sendo demolido, que a imprensa inclusive já me procurou, eu não quero que passe aqui a imagem de que nós fizemos apenas um discurso nesta casa e não tomamos mais nenhuma medida. Eu quero aqui salientar, inclusive, a consideração que o chefe executivo teve para com este vereador, em virtude do seguinte: eu peço licença, senhor presidente, para ler um ofício que no dia 20 de setembro eu encaminhei ao senhor prefeito municipal. Eu digo no ofício: senhor prefeito, infelizmente somos obrigados a admitir que em nossa cidade não tem havido muita preocupação com a preservação de tudo aquilo que faz parte integrante de nossa história. Haja visto a demolição da antiga capela, imóveis tradicionais e etc. Estamos assistindo num momento com muita tristeza a demolição paulatina de um dos últimos casarões históricos do nosso município, ou seja, o velho casarão dos Vercelinos, situado no Largo de Santa Cruz. Sabemos perfeitamente, senhor prefeito, que não existe nenhuma legislação que impeça sua demolição. Porém, considerando que, em nosso entender, o referido imóvel está situado em zona regulamentada pelo artigo 13, inciso 11 da Lei 8.3693 e 27.493, consultamos Vossa Excelência se no caso presente foi cumprido o que determina o artigo 17 da mesma lei. Outro sim, solicitamos penhoradamente que segue. Primeiro, que Vossa Excelência, através do diálogo e poder de persuasão, consiga fazer com que os proprietários preservem, pelo menos a fachada do referido imóvel histórico. B, que sejam encaminhados a este vereador todos os documentos que deram ou derem entrada na prefeitura com vistas à autorização da inevitável, entre aspas, demolição. Certos da compreensão e atendimento por parte de Vossa Excelência, colocamos-nos à sua disposição. Após o encaminhamento deste ofício, e eu menciono estes artigos, porque esses artigos estão aqui no projeto, no plano diretor do município, e no artigo 17, diz claramente que os imóveis situados em zonas de preservação e ambiente histórico-arquitetônico não podem simplesmente ser demolidos, sem autorização específica do chefe do executivo. Então eu deixei bem claro ao senhor prefeito que eu estaria vigilante, que eu ia realmente exigir a documentação referente à demolição deste imóvel. Até para satisfação minha, o senhor prefeito, há cerca de 10 ou 12 dias, me convidou para ir até seu gabinete para tratar deste assunto. Foi então que nós pudemos notar que, ao receber este ofício, a prefeitura intimou o proprietário do casarão, exigindo deles
um laudo técnico que dissesse claramente que a demolição do imóvel seria inevitável. Até para minha surpresa, o laudo foi muito grande, com várias fotografias. O laudo foi efetuado por uma empresa da capital, onde eles demonstravam claramente que, infelizmente, não seria possível a preservação do imóvel em virtude da situação lastimável em que se encontrava. Então, nós fomos até a residência do senhor Ari Bercelino e convidamos para que ele nos acompanhasse até a prefeitura e também tomasse conhecimento daquele laudo, onde dizia que era realmente impraticável a preservação do imóvel. Nós fizemos todo esse trabalho, senhor presidente, para que amanhã não digam que nós apenas iniciamos um movimento e paramos no meio do caminho. Nós fomos até o final, o prefeito autorizou a demolição, mas autorizou baseado em elementos que realmente não permitiria que o prefeito não autorizasse. A partir daí, pode parecer que os velhos cidadãos tenham nos procurado para falar sobre a preservação histórica. Não, senhor presidente, senhor vereador. Até jovens têm nos procurado. Então, em conversa, até com um alto funcionário da prefeitura, surgiu a ideia de que o prefeito forme um conselho de cidadãos que estude um pouco esse problema da preservação histórica do município. Inclusive, já encaminhei ao senhor prefeito um projeto de lei da prefeitura de Sorocaba, onde o próprio município está tomando a iniciativa de tombar imóveis históricos. Eu sei que é um negócio difícil, eu já recebi na cara várias vezes a seguinte frase: se os vercelinos venderam, o que ele tem com o imóvel? Eu também entendo isso, venderam, ele não tem que preservar nada. Mas eu acho que nós temos ainda alguma coisa que nos resta para nós preservarmos. Por isso eu estou sugerindo aí a criação de um conselho para que possa tratar desse assunto. Era só. Bem encaminhado. Nós vamos, senhor secretário, a indicação do vereador Valdemir Campos. Senhor presidente, indico a mesa após o plenário ser oficiado ao senhor prefeito municipal, no sentido de que sejam mantidos contatos com a Sabesp, visando que a mesma informe sobre o porquê de, na rua Benedito Pires, terem sido efetuadas as ligações de esgoto somente do lado de cima da referida rua, enquanto do lado de baixo da mesma rua não terem sido efetuadas as referidas ligações. Sala das sessões de 22 de novembro de 1993, Valdemir de Campos, vereador. Bem encaminhado. Passo a mão do senhor secretário. Leitura da indicação do vereador Nelson Doriguiado. Senhor presidente, indico a mesa, ouvido o plenário, seja encaminhada ao senhor prefeito a seguinte indicação: sejam tomadas providências urgentes no sentido de se reformar o pontilhão Vicente Galvão, localizado na estrada Boituva Tatuí, pois a mesma não oferece mais condições de segurança para os que ali trafegam. Seja reformada também a ponte José Soares, localizada na estrada Tito Maciel, a qual também se encontra em péssimas condições. Sala das sessões, 22 de novembro de 1993, Nelson Doriguelo, vereador. Passo a mão do senhor secretário para a leitura. Requerimento de autoria deste vereador. Senhor presidente, há rumores de que o Serviço Social da Indústria, SESI, o Serviço do Comércio, SESC, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC, vem prestando eficientes serviços a todo o país ao longo dos últimos 50 anos, contribuindo muito para a integração do trabalhador, a educação de milhares de crianças, a formação profissional para a indústria e o comércio, pode sofrer mudanças que desvirtuam suas finalidades educativas e de integração por ocasião da revisão constitucional prevista para iniciar ainda neste ano. A estrutura que hoje possui essas entidades vem colhendo resultados plausíveis em toda a nação, e qualquer mudança em sua estrutura é preocupante. Os frutos colhidos da atuação dessas entidades são dignos de preservação, pois é temerosa qualquer mudança no momento de instabilidade pela qual o país atravessa. Isto posto, requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja oficiada a presidência do Congresso Nacional, apelando para que sejam preservados os atuais regimes jurídico, sistema administrativo e fontes de custeio dessas entidades. Requeiro ainda seja emitido cópias deste requerimento
à mesa da Assembleia Legislativa, através do deputado Israel Zé, que é o primeiro secretário, solicitando apoio a esta nossa propositura, bem como cópias da Superintendência Regional do SESI em Sorocaba, na pessoa do senhor Dr. José Crespo Gonçalves e do Centro Educacional do SESI em Boituva e posto de abastecimento. Sala das Sessões, em 22/11/93, Antônio Carlos Nogueira, vereador. Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar o senhor por essa proposta, que realmente há uma preocupação nós, como membros da Fiesp, diretores Fiesp, SESI e SENAI, e enriquecimos quanto a essa possibilidade de mudança da Constituição referente a essas instituições. Isso vem sendo motivado pelos sindicatos, pelas organizações, que há interesses maiores em cima dessas organizações. Então, eu parabenizo o senhor. Eu acho que essa luta deveria ser de todos, principalmente aqueles que tiveram algumas pessoas que passaram nessas casas. Obrigado. Passa a presidência para o vereador Valderi. Esse vereador agradece a manifestação do colega e solicita também a todos os demais vereadores para que subscrevam em conjunto esse requerimento. Eu passo para o senhor secretário para a leitura o projeto de resolução 5/93 do vereador Valdivino Antônio Marcucci, que concede título de honra ao mérito. Projeto de resolução número 5/93 concede título de honra ao mérito. A mesa da Câmara Municipal de Boituva faz saber que o plenário aprovou e ela promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica concedido o título de honra ao mérito ao senhor Octávio Firmiano de Moraes, recentemente aposentado da Polícia Militar, pelos relevantes serviços prestados a toda a população boituvense, em todas as áreas que atuou e ainda atua, destacando-se a de segurança da população, na qual, como policial militar, sempre se destacou. Artigo 2º. Diploma referente ao presente título será entregue em ato solene a realizar-se em data a ser marcada. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução da presente resolução correrão por conta de dotações constantes do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 4º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 5º. Revogam-se as disposições em contrário. Sala das Sessões, vereador José Ângelo Biagioni, em 22 de novembro de 1993, Valdivino Antônio Marcucci, vereador. Senhor presidente, nossos colegas, eu acho que seria redundância falar aí sobre o Otávio, o Tavinho, como a gente conhece, da participação dele junto às entidades assistenciais, principalmente no Apunti, pessoa que, além de cumprir sua obrigação como policial militar, tem destacou na sua vida particular, pessoal, um pai de família exemplar, até avô recentemente, respeitado na sua função como militar, não somente pelo cargo que exercia de policial, mas sim pela pessoa que ele era. Quando requisitado, todo mundo, os companheiros aqui que mais o conhecem, sabem, quando requisitado como militar, ele resolvia o problema de imediato, mas não por austeridade, sim pelo respeito. Ele se dava respeito. Com algumas palavras, sem uma violência, já estava resolvido o problema. E assim foi na vida inteira dele, todo mundo, e ainda é. Então eu acho que é muito justo esse título de reconhecimento por tudo aquilo que ele fez, e conto com o apoio de todos vocês, está à disposição para aqueles que quiserem se inscrever. Tenho certeza que é pouco ainda perto do que o Otávio representou e representa para essa comunidade boituvense, filho de Queiroz, poder de Boituva para ser sua cidade. Então eu acho que é muito justo. Muito obrigado. E gostaria de pedir a Vossa Excelência colocar essa votação e pedir para que fosse dado para a segunda ordem do programa. Coloco a votação do vereador Valdivino Marcucci, para que Eu quero cumprimentá-lo pela ideia e pedir autorização para subscrever. Posição dos companheiros que coloco a votação do vereador Valdivino
para que referido projeto seja encaminhado às comissões para que dê parecer ainda hoje. Se os vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados, que discordarem queiram se levantar. Então, logo então termine a ordem do dia, essa presidência suspenderá a sessão. A ordem do expediente. Essa presidência vai passar para a leitura do senhor secretário o projeto de lei 49/93 do Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar adicional e da outras providências. O referido projeto entrou hoje nessa secretaria, então ele vai apenas ser lido e encaminhado às comissões. Ofício 957/93, Boituva, 19 de novembro de 1993. Senhor Presidente, estamos encaminhando a Vossa Excelência as demais novas edis para apreciação o projeto de lei número 49/93, de 16 de novembro de 93, que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar adicional e da outras providências, tendo como objetivo o pagamento de despesas diversas, conforme se vê no presente projeto. Certos de podermos contar com a aprovação em regime de urgência, desde já apresentamos nossos agradecimentos e protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Sérgio Nunes de Souza, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 49/93, de 16 de novembro de 1993, dispõe sobre a abertura de crédito suplementar adicional e da outras providências. Sérgio Nunes de Souza, Prefeito do município de Boituva, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Boituva decretou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica aberto na sessão de contabilidade um crédito adicional suplementar no valor de 33.642.000 cruzeiros reais. Artigo 2º. O crédito aberto pelo artigo 1º correrá por conta do excesso parcial de arrecadação a verificar no presente exercício no valor de 21.970.000 cruzeiros reais. Artigo 3º. Correrão à conta de anulação parcial das verbas abaixo discriminadas no valor de 11.672.000 cruzeiros reais. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura do município de Boituva, em 16 de novembro de 1993, Sérgio Nunes de Souza, Prefeito Municipal. Como alguns dos senhores vereadores podem ter observado, foi lido apenas os tópicos do projeto, já que ele vai para as comissões. Os senhores vereadores que desejarem uma cópia, é só solicitar na secretaria. Essa presidência. Não, ainda não. Ainda não. Eu gostaria de lembrar a Comissão de Finanças e Orçamento que os projetos que se encontram na comissão, o prazo para devolução vence no dia 27 de novembro próximo. Vai completar 30 dias que está em poder da comissão. Eu gostaria de perguntar para os vereadores que fazem parte da comissão que ficou a respeito do tráfego de caminhões, o vereador Nelson, Getúlio, Ivaldo, se tem alguma informação que possa trazer para... É exatamente sobre isso que eu queria. Senhor Presidente, na última sessão, Vossa Excelência nomeou a comissão composta pelos vereadores já mencionados e nós nos desincumbimos da nossa missão e tivemos uma reunião com o senhor chefe executivo e fomos assim, bastante direto ao assunto. Dissemos ao senhor prefeito que o problema do tráfego de caminhões pela nossa cidade não pode esperar mais nada. Essa decisão tem que ser tomada com a maior urgência possível, pois não só pelas reclamações, pelas centenas de reclamações que nós temos recebido, todos os senhores têm recebido diariamente, mas principalmente pelos danos que esse tráfego tem causado à nossa cidade. Devo informar aos senhores vereadores que a receptividade do senhor prefeito com essa questão foi muito grande. O senhor prefeito concorda conosco
que a solução desse problema não pode esperar mais. E já temos aqui um posicionamento oficial do senhor prefeito. O chefe executivo manda dizer, ou melhor, pede para que a gente transmita aos senhores vereadores, a esta casa, que se esta casa concordar com a única solução encontrada pelo senhor prefeito, que é a de implantar um pedágio na entrada da Avenida Paudalho, ele está disposto a implantar imediatamente esse serviço. Ele pedia, inclusive, um prazo de 30 dias. E nós dissemos a ele que 30 dias ainda é muito. E consultando aqui os senhores vereadores, nós concluímos que os senhores também acham que 30 dias é muito. Mas seria o prazo pedido pelo senhor prefeito para a elaboração do projeto de lei e também para a aquisição de uma guarita e outros equipamentos que seriam necessários para se implantar o serviço na entrada da Avenida Paudalho. Então, senhor presidente, eu pediria a Vossa Excelência que consultasse esta casa. Se realmente todos os companheiros decidirem que a solução deve ser essa, se os companheiros se comprometerem a votar o projeto de lei nesse sentido, implantando o pedágio, onde seria cobrada taxa mais ou menos idêntica à do pedágio da Castelo Branco, então eu pediria que essa comissão fosse mantida para que nós continuássemos trabalhando em cima desse problema. Vocês, inclusive, já me passou 2 cópias do projeto de lei de outras cidades que já implantaram esse serviço, e eu acho que em nome aqui do Getúlio e do vereador Nivaldo, nos comprometemos a dar andamento nesse processo. Inclusive, eu tomei a liberdade de dizer ao senhor prefeito que nós não precisaríamos esperar a próxima sessão de Câmara para resolver isso. Eu tenho a impressão que a vontade desta casa é tão grande em resolver esse problema que não pode esperar mais. Se nós tivéssemos que fazer uma sessão amanhã ou depois, nós faríamos para tratar especificamente desse assunto. Então, eu acho que agora a solução desse problema não está mais nas mãos do prefeito, está nas nossas mãos, senhor prefeito. Eu queria ressaltar também as palavras do vereador Nelson Dorguelo, que tive a oportunidade de participar no final da reunião hoje, e realmente a disposição do senhor prefeito é exatamente nesse sentido. Nós, inclusive, nós 4 que estávamos lá, e acredito que é o pensamento da maioria dos senhores vereadores, para não dizer a totalidade, eu acredito que eu posso dizer que é a totalidade, e realmente nós precisamos resolver esse problema. E uma forma, pelo menos, de se tentar uma solução de imediato, com baixo custo, é realmente, vamos dizer, a implantação do pedágio. Então, eu gostaria de ouvir a manifestação de mais alguns vereadores, para que essa presidência, então, mantenha ou não essa comissão, para que dê andamento nesse estudo junto ao Executivo. Além de opinar a respeito, eu acho que não só continue essa comissão e já de imediato seja implantada a verdade, e a gente trabalha ali no final da Genomota e vê diariamente esse tráfego de caminhões, inclusive dias com um acidente devido ao tráfego de caminhões. Eu acho que é imediato, não podemos perder mais tempo. Temos que fazer realmente. Você permite só uma partezinha? É um dado que eu esqueci, de muita importância. O senhor prefeito nos passou um número assustador. O senhor prefeito tem dados oficiais lá que informam que chega a passar na nossa cidade 300 caminhões por dia. É um número alarmante. É possível. A todo momento você depara com caminhões passando, interpretando aí a nossa harmônica, o asfalto e criando uma outra série de problemas. Eu acho que tem total apoio do vereador, imediato a implantação do pedágio. Em relação à cobrança de Vossa Excelência, com relação aos projetos do plano plurianual, diretrizes elementares e orçamento do município, para 94, está na comissão. O companheiro Nilton levou para a sua análise, parece que está indo de volta, né? E não sei se existe tempo hábil para conversar a respeito do parceiro, e está na hora de hoje, talvez seja possível isso. Mas queria comunicar que vamos colocar alguma coisa hoje, não sei qual é o Prefeito, eu gostaria pelo menos mais alguns dias. Por exemplo, nós temos que entregar esse documento até o dia 12, não é isso? Não.
não é? Até dia 27, a Comissão de Justiça e de Finanças e Orçamento tem que devolver para a mesa. Daqui a 5 dias. 30 dias. Aqui 5 dias. Eu gostaria de permanecer mais esses dias, só para tirar umas dúvidas. Eu devolveria, estaria Ó, eu colocaria da seguinte forma, para não polemizar em cima do assunto. Essa presidência apenas lembrou a comissão, que é uma obrigação dessa presidência cuidar exatamente nesse sentido, certo? Do término do prazo, dia 27 de novembro, Então, eu gostaria o seguinte, como o projeto se encontra na comissão, a comissão depois, se for o caso, ao término da sessão, se reúne e discute o andamento do projeto. Talvez também nós podemos também, talvez, como eu, minha paz e eu também gostaria de dar uma olhada em alguns tópicos. Então, se isso voltar para São Paulo, aí vai ficar sem ter acesso a alguns pontos que gostaria de ver também. Não, inclusive eu queria E colocar. tá desde o dia 29, né? Não, eu queria colocar, inclusive, exatamente essa situação. Veja bem, o projeto estando nas mãos de Vossa Excelência, eles estávamos, inclusive, impedindo que outros vereadores tenham acesso. Porque talvez ele não tenha Tem outros vereadores, inclusive, que querem tomar conhecimento mais detalhado do projeto. Perfeito, então na época eu solicitei uma cópia e o senhor disse que poderia levar o original, mas eu tinha solicitado uma cópia para facilitar a minha leitura e compreensão do negócio. Foi por isso que eu levei. Senão, se o senhor tivesse me fornecido a cópia, eu não teria levado para facilitar os outros vereadores. A cópia não foi fornecida apenas de esclarecimento, porque o projeto já se encontrava na comissão do qual o senhor faz parte. Inclusive, Eu só. estava já com ele, eu peguei só. O companheiro do Luiz, acho que também não sabia que nós não tínhamos ainda também esmiuçado. Após receber certo, dia 29 já entreguei. Não. Vimos grande parte dele, mas isso é uma coisa que nós gostaríamos ainda de analisar. Inclusive, essa presidência vai suspender a sessão no término do expediente. Dos 3 projetos que está com o nobre colega, se houver algum que não tenha mais dúvida, então nesse intervalo existe possibilidade de ser dado parecer e entrar na ordem do dia. Com relação à comissão do nobre colega Nelson, eu gostaria de parabenizar e fazer ver as minhas palavras no que diz respeito ao executivo. Licença, senhor presidente, senhores vereadores, eu também gostaria de parabenizar essa comissão de trânsito, juntamente com o senhor chefe executivo, porque realmente, na minha opinião, a única solução para acabar com o desvio dos caminhões da rodovia Castelo Branco por dentro da nossa cidade seria a instalação de um pedágio com cobrança idêntica aos pedágios da rodovia. E a nossa intenção não é para cobrarmos um pedágio maior, para nós termos uma lucratividade nesse pedágio e continuar esse trânsito pesado dentro da nossa cidade. Se nós pudéssemos cobrar até um pedágio maior que o da Castelo Branco, a nossa intenção é para desviar, para acabar com esse desvio desses caminhões para dentro da nossa cidade. Porque realmente isso aí só traz prejuízo para a nossa população. Além do risco de acidentes, o problema de perturbação pública durante a madrugada toda e o problema de destruição das nossas vias asfaltadas. Então, só que antes do início das nossas sessões, eu estava conversando com o vereador Nelson, com mais alguns vereadores, então foi dito que seria a intenção de implantar o pedágio aqui no início da Avenida Paudalho, né? Eu acho, na minha opinião, que esse pedágio deveria ser instalado logo lá na saída, no início da rodovia, lá perto do pedágio. Que ali já era fácil, se não houvesse concordância do motorista, então ele já traria fácil para retornar e voltar à rodovia Castelo Branco. Já aqui ia ter polêmica, ia ter discussão, e para ele retornar lá ia ser mais difícil. E é lógico também que deverá ter acompanhamento policial nessa cobrança desse pedágio, deverá ter iluminação pública, e deverá ter ou farol, ou semáforo, ou cancela, para que realmente dê condições apenas funcionários por trabalhar ali, para que cumpra a sua missão. E também eu acho que seria muito útil ser
comunicar desde já uma placa que nos dias futuros, próximos, iria a ser iniciada a cobrança de pedágio, para que já fosse avisado aqueles motoristas, para que eles já tomassem conhecimento. Então, dali para frente, muitos já evitariam de fazer esse desvio e já continuariam seu trajeto pela rodovia Cascavel. Com relação à colocação do vereador Vanderlei Franco a respeito da localização, essa presidência concorda com a colocação que o vereador Vanderlei Franco fez, mas eu apenas gostaria que esse assunto, em termos da localização, a gente fosse discutir oportunamente. O importante é que a gente tenha um posicionamento no sentido de que nós temos que implantar o pedágio. Correto? Só um parênteses, me parece que a comissão deve continuar. Eu proponho aqui a ser assim um porta-voz dos senhores vereadores, e tudo que for levantado hoje eu levarei ao conhecimento do senhor prefeito amanhã, e antes de decidir os detalhes, nós faremos então uma reunião com o senhor prefeito para que se estabeleça esses detalhes. Pois não. Todos estamos de acordo com essa relação de pedágio, não? Agora, temos visto que o Boituva tem convivido todo esse tempo com muitos caminhões, não? Então, a minha ideia, não, fazendo um pequeno cálculo aqui, geralmente são caminhões de 6 eixos, mínimo, que passam por aí, mínimo é 6 eixos, né? Então, cada caminhão desse, pelo pedágio oficial, seria uma média de 1.500 cruzeiros. Se o pedágio custasse 1.000, calculando que são 300 caminhões por dia, ainda sobrava para ele fazer o bolso dele na cidade, seria mais ou menos 9 milhões por mês só de pedágio. Daria para custear e até recapear bem essa estrada meio defeituosa. E tendo vista também, que eu já observei isso, que eu trabalho em Porto Feliz, muitos caminhões já desde o quilômetro 99 já entram, passam por Porto Feliz e vêm desembocar em Boituva, então não passariam aí também. Então teríamos que buscar uma solução para isso também. Ou um pedágio de saída, como é no Guarujá, que também quem entra não paga, mas quem sai paga. Uma coisa desse tipo, porque... E um preço mais acessível para que aqueles que dessem a volta por outros lugares também é na saída que pagaria. Então, eu acho que temos que pensar nesse assunto também. Bom, só um minutinho. Essa presidência entende que todos nós temos os nossos posicionamentos. Sim. Essa presidência entende de que o objetivo maior não é no sentido de se aumentar a arrecadação ou se obter uma arrecadação. É resolver o problema das reclamações que nós estamos tendo, inclusive com relação, vamos dizer, principalmente ao perigo que isso está trazendo para o pessoal nosso que trafega naquela estrada. Mas essa presidência respeita a colocação do Dr. João, certo? Porque no momento, vamos dizer, é a única que está de uma certa forma discordante, mas é um posicionamento que deve ser respeitado e que também, tenho certeza, vai ser levado em consideração no momento da elaboração do projeto. Eu queria fazer, uma vez que eu participei da comissão, eu queria deixar bem claro, sobre o meu ponto de vista, na qual duas coisas. Por exemplo, que o prefeito não está a fim de resgatar dinheiro. Eu também concordaria que fosse, como o Vande falou lá, o vereador Vande, lá perto do pedágio. Porque a intenção nossa é que tome um susto e volte para trás, e o nosso negócio aqui em Boituva é que não passe o plano do pedágio. A decisão nossa nós estamos tomando. Por um outro lado também, a gente, como concorda muitas vezes com o Nelson, que esse é um primeiro plano, é o único plano, não é o único plano, esse é um primeiro plano, logicamente, que tomamos essa decisão. Mas tem um segundo plano também, eu insisto ainda, depois desse, se não der certo, depende da reação do povo de Boituva, como isso daqui vai ser administrado. Isso se tratou muito bem, Nelson está parte disso aí, como que vai ser administrado. Pessoas competentes para decidir o caminhão de Boituva, o caminhão que é prática de São Paulo e é de Boituva. Então tem uma porção de coisa ainda para a gente tomar a decisão. Então, se é um outro segundo plano, seria, uma vez que está em pavimentação SP-129, veja bem, também é uma das coisas que se aproveita, é essa estrada que a gente insiste ainda, saindo de São Paulo. SP-129 e Castelo Branco. Por quê? Duas coisas seriam aproveitadas. O investimento naquela estrada trazia dois aproveitos.
trazia o bairro bairro da Água Branca, aquele bairro lá de Lagonícia, mas com mais acesso aqui na parte de baixo de Boituva. Esse tramo, como o prefeito prometeu, que está no plano dele reativar, melhorar aquele estado, então nós não estamos investindo também. Isso seria, depois de uma tentativa do pedágio, seria o segundo plano, porque nós não estamos investindo assim simplesmente para ver o que acontece. Nós estamos investindo, se deu certo ou não deu, e se não deu, fica aí Boituva ligado com o bairro Água Branca, o bairro do Lagonícia, né? Então é uma comunicação, é uma coisa bem aproveitada. Não é uma coisa que nós vamos fazer e não vai ser útil. Ainda vai ser útil Boituva, nós liga o fundo da cidade, que seria a parte de baixo de Boituva, com o bairro Água Branca. Essa presidência, da mesma forma que fez um comentário com relação ao pronunciamento de Corjão, com relação ao pronunciamento do Getúlio, tenho certeza que não existe discordância de nenhum vereador. O que existe no momento é uma preocupação de se fazer de imediato aquilo que seja menos oneroso. Como o vereador colocou, realmente, a continuação da reta, como nós chamamos ali, da Avenida Paudalho, ela faz parte, inclusive, como uma das avenidas que integram o plano diretor da nossa cidade. Então, realmente, vamos dizer, mais dia, menos dia, nós também vamos ver aquela rodovia, vamos dizer, dando continuação até SP-129. Bom, diante do... Só quanto a esse projeto de lei, a Comissão de Justiça e Redação também tem que opinar. Também. Então, eu gostaria que vocês não colocassem em votação ainda hoje, porque nesse intervalo não vai ser possível a nossa comissão também se reunir em cima do projeto. Passe para a próxima sessão. Não, eu apenas foi aquilo que eu disse. Como a sessão vai ser suspensa, se a Comissão de Finanças e Orçamento dessa liquidar a parte dela, eu já iria para a próxima comissão. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o pessoal, os vereadores que fazem parte da Comissão de Segurança, que foi formada, se tem alguma informação para trazer para o Legislativo. Gostaria, isso seria no horário da palavra ali, para fazer um comentário. Essa comissão, composta por mim, o companheiro Vanderlei e o companheiro Valderi, nós estivemos em Tatuí, conversando com o nosso comandante, já nomeado, Dalton, para que ele sugerisse alguma coisa também, além disso, levar o evento dele, o que estava acontecendo aqui, era uma tudo imediata, e ele já, eu não sei se vocês tiveram conhecimento, alguns tiveram conhecimento, ele já, conversando com o coronel, que me fugiu o nome agora, ele também coordenou uma pequena blitz na sexta, no passado, sábado, e surtiu o efeito já. Já determinou que as viaturas fizessem mais presença na praça, o ponto social da coisa, e já a coisa já tranquilizou. Mas isso não é uma solução definitiva, é momentânea, porque a coisa estava realmente numa situação que não podia mais continuar. E devido à vinda dele somente dia 4 de dezembro, assumir fisicamente aqui o comando da Polícia Militar de Boituva, tendo hoje o PM Sargento Walter no comando, que será seu auxiliar, que dispôs a participar da reunião, como também o delegado local. Também se dispôs a essa semana, inclusive, e hoje estive novamente pela terceira vez em forma a procura do juiz da nossa vara distrital, juntamente procurando também o seu promotor, não os encontrando pela terceira vez, não conseguimos marcar nada com ele. Fica uma dúvida na cabeça da gente. Aguardamos a vinda do comandante Adalto ou fazemos apenas, mesmo sem a presença do ministro juiz, promotor? Eu acho que seria ideal para a presença de todos, juntamente também com o comandante da Guarda Patrimonial, que vive o problema também aí nos finais de semana. Então essa comissão já agilizou e fez alguma coisa. Agora, cabe a nós decidirmos. Eu pretendo amanhã novamente tentar contato com o juiz e o promotor, se conseguir, ainda essa semana acontecerá essa reunião e todos serão avisados, porque existem mais vereadores que querem fazer parte dessa reunião.
Essa presidência, dentro do relato feito pelo vereador Paulino, ela é de opinião no sentido de que deve-se aguardar o contato com as demais autoridades para que a gente tenha realmente uma oportunidade de sentar em volta da mesa todas as autoridades para que a gente possa, ao sair dessa reunião, todos nós sairmos falando a mesma língua. Para que não fique apenas uma determinada polícia de um lado, outra do outro. Na verdade, nós temos que unir as nossas forças nesse problema. Presidente dos vereadores, realmente, quando nós tivemos um contato com o tenente Adalto, então ele nos explicou que ele já está lotado em Boituva, mas ele está dando férias para um outro comandante lá de Tatuí, que dia 4 ele assumiria definitivamente em Boituva. Mas isso aí, de princípio, ele já tomou uma iniciativa, naquela semana mesmo, e já trouxe um reforço de policiais de Tatuí, juntamente com o pessoal da nossa guarda patrimonial, e fizeram uma blitz na cidade naquela noite, na sexta, no sábado e no domingo. E realmente ainda coincidiu com aquela reportagem, naquela matéria no jornal Cidade de Boituva, então realmente deu bom resultado, não houve nada. E eles, a partir daquele momento, já tomaram a iniciativa de deixar uma viatura na Praça da Matriz com 2 policiais nos finais de semana, ao qual também está dando resultado daquela data para frente, daquele dia para frente, pelo menos que esse vereador saiba, não houve nenhuma briga pelo menos com aquele grupo de pessoas que estavam envolvidas naquelas brigas de todos os finais de semana. Isso aí, pelo menos, acabou por enquanto. E nessa mesma conversa, ele sugeriu para que nós cobrássemos, com internet das vias políticas, para a vinda de mais PMs para Boituva. Ele disse que com a aposentadoria do soldado Otávio e também com o afastamento daquele soldado Prates, então nós temos falta de 2 policiais para Boituva no atual quadro. Então ele pediu para que nós, via política, reforçássemos o pedido de mais 2 policiais para Boituva, por qual aproveito agora que seja feito, através desta Câmara, uma solicitação ao comandante para que seja enviado mais 2 PMs para Boituva, porque realmente eles estão com falta de policiais na nossa cidade. Mas eu tenho certeza que depois do dia 4 de dezembro, quando nós reunimos com todo esse pessoal, o problema já foi solucionado, só que precisa manter essa posição que foi tomada agora com policiais de plantão à noite na rua, né? Eu acho que é isso aí que estava faltando, mas o problema que estava causando todos os finais de semana aquelas brigas, de princípio já foi solucionado. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Passa a presidência do vereador Claudemir. Senhor presidente, senhores vereadores, um bando de anões não pode amordaçar um gigante. O momento político, como o brasileiro estamos vivendo, diante das denúncias que envolvem a Comissão de Orçamento do Congresso Nacional, certamente nos deixa indignados. O bando de anões, como são chamados muitos de seus membros, certamente não pela estatura muito abaixo do normal, mas sobretudo pelas atitudes que acabam por denegrir e macular ainda mais a instituição, onde se votam as leis que norteiam os destinos do Brasil, levam-nos a acreditar de que esse gigante adormecido precisa acordar e, se preciso for, sair novamente às ruas para exigir dignidade, respeito e zelo pelas coisas públicas. O Brasil não pode continuar adormecido diante da omissão e negligência dos que, eleitos pelo povo, e portanto deles representantes legítimos, se acomodam ou pouco fazem para significativamente mudar os rumos da nossa pátria e do nosso povo. O gigante adormecido e amordaçado permitiu que um bando de anões, e aqui pode-se até rimar com outras palavras, fizesse dele um grande circo, ou casa da sogra, como diriam outros. Pintaram e bordaram, não em verde e amarelo, mas um presente triste e vergonhoso. As investigações levadas a efeito pela CPI do Orçamento é prova concreta de que a carga tributária não precisaria ser tão elevada neste país e que se a vaca está magra em termos de caixa do governo é porque durante muito tempo mamaram na sua teta com ganância. Afinal,
em seu relatório de negócios municipais, já em 1900, como intendente municipal de São Simão, dizia meu bisavô, Major Antônio Cassiano Nogueira: sendo um ônus para o munícipe contribuir com sua cota para o engrandecimento do município, do Estado e do país, assiste-lhe o direito incontestável de exigir que se lhe diga que aplicação tiveram suas contribuições. E nem leva a mal esta exigência. Primeiro, por atravessarmos uma época em que a desconfiança é geral. Segundo, porque muitos daqueles que hoje têm sob sua guarda o dinheiro público têm se afastado do caminho do dever, dando lugar aos desfalques constantemente anunciados pela imprensa. Terceiro, por ter a felicidade de não contar-me nesse número e ter a consciência de que não empreguei mal o dinheiro do povo, conforme vou mostrar-vos. Por 3 vezes, meu bisavô foi prefeito de São Simão. E acreditando nessa filosofia, que precisamos passar este país a limpo. O gigante chamado Brasil somos todos nós. E todos precisamos tirar a mordaça que nos cala, acabar com o medo que nos oprime, sair às ruas e exigir dignidade daqueles que ocupam cargos públicos. O Brasil não pode continuar adormecido. O Brasil tem que acordar. E só haverá mudanças através do voto consciente, e não do voto fantasia, inspirado no carnaval de candidatos que soltam rojões que não estouram, e mesmo assim ganham eleições. Em casos iguais a esse, o resultado é a tristeza de uma quarta-feira de cinzas. O voto da mudança será o daqueles que, cansados de sofrer, estão decepcionados por esse momento que continuamos registrando a história política do nosso Brasil. É preciso acreditarmos que o Brasil ainda é um berço esplêndido e, com determinação, haveremos de a ele dar o rumo certo, a direção a seguir. Quanto aos culpados de hoje e de ontem, a nação ansiosa espera que se faça justiça. Essa mesma justiça que, estando ausente, tem permitido tantos desmandos, fraudes e corrupção diante da impunidade reinante. É hora de darmos um basta em tudo isso. É hora de colocarmos o dedo na ferida e assim salvarmos esse gigante que amamos das mãos de um bando de anões. Como membro do PFL, espero que o meu partido puna exemplarmente aqueles que comprovadamente sejam culpados. A mesma atitude esperamos dos demais partidos. Senhor Presidente e senhores vereadores, após esta minha manifestação, a qual peço o apoio dos colegas representantes desse Legislativo, subscrevendo-a em conjunto, solicito seja na forma regimental, encaminhada a cópia da mesma CPI do Orçamento através do seu presidente, senador Jarbas Passarinho, para que fique registrado o posicionamento do Legislativo boituvense, no sentido de apoio aos trabalhos por ela desenvolvidos, a certeza de que desta feita e doravante, a impunidade não será mais mantida neste país, porque a nação brasileira confiante espera que se faça justiça. Sala das Sessões, 22 de novembro, Antônio Carlos Nogueira, vereador. Eu gostaria de compartilhar com Vossa Excelência uma ideia brilhante como essa. A princípio pode parecer um pouco de sensacionalismo, mas Boituva também é Brasil. Tanto é que essa bandeira está hasteada hoje dentro dessa casa e é hasteada em toda a solenidade que aqui acontece em prol desse país. Portanto, eu fico comovido com Vossa Excelência de tamanha ideia, com tamanha brilhância, porque temos que provar para esse país que o povo tem que falar a verdade, porque aqui isso não pode continuar acontecendo. Eu só apenas informo que a presidência ainda está como vereador. Eu gostaria de cumprimentar o nobre colega com a sua manifestação e dizer ao nobre colega que precisamos realmente mudar esse país. Precisamos tirar esse escala safado. Precisamos moralizar essa terra. Eu, como hoje participante de uma parte política desse país, me garanto, nobre colega, darei minha parte dentro dessa honestidade. Tentarei fazer das minhas forças que todos os que fazem parte dessa política brasileira façam também a sua parte também. Parabéns. Senhor Presidente, senhores vereadores,
antes de passar sobre o pronunciamento do vereador Nogueira, eu queria aqui destacar a presença do ex-vereador desta casa, o senhor Antônio Serrão, que veio nos prestigiar com a sua presença no dia de hoje. Muito obrigado pela sua participação. Senhor presidente, senhores vereadores, muito importante o pronunciamento do vereador, do senhor presidente Antônio Carlos Nogueira, com referência aos maus políticos, aos corruptos de nosso país. Realmente precisa acabar com esses políticos com pele de cordeiros e são verdadeiros lobos, verdadeiros ladrões. Realmente que esse pessoal da CPI do orçamento que estão envolvidos nesses fraudes não sejam amanhã depois esquecidos, como já estão sendo aquele escândalo do Magre, do ex-presidente Collor, e que hoje já os jornais nem falam, inclusive ainda comentam de ex-presidente Collor voltar a ser candidato. Eu acho que precisa ser reformado, precisa ser mudado a nossa reforma constitucional ou as leis do nosso Poder Judiciário. Como disse há uns dias atrás o juiz de direito da comarca de Tietê, as nossas leis são muito erradas em alguns determinados pontos de vista. Diz ele no seu pronunciamento que um cidadão mata um tatu e ele é preso sem direito à fiança. Existem cidadãos políticos que roubam milhões, trilhões de cruzeiros e ficam respondendo processo por anos e anos e dando direito a responder o processo em liberdade. Eu acho que realmente a nossa reforma constitucional tem que ser mudada, todas as leis do Poder Judiciário. Precisa acabar a nível federal, a nível estadual, a nível municipal, precisa acabar com esses políticos ladrões, corruptos, esses sem vergonhas, não devem fazer parte do grupo político da nação. Senhor presidente, caros vereadores, eu não poderia deixar também de registrar algumas palavras a respeito do pronunciamento. Tamanha importância por parte do nosso presidente, Antônio Carlos Nogueira, falar neste momento a respeito de corrupção, imoralidade, fome, miséria, é chover no molhado. Mas nós, vereadores, que recebemos uma incumbência popular de fazer alguma coisa, temos que pelo menos ter a coragem, como Vossa Excelência está tendo, de enviar uma manifestação da Câmara Municipal de Boituva à Comissão Parlamentar de Inquérito, para demonstrar que um pequeno município do estado de São Paulo, embora possa se sentir muitas vezes impotente diante da grandeza, infelizmente, dos vultos da roubalheira a que o país está submetido. Mas, senhor presidente, caros vereadores, falando, denunciando, e aí nós exaltamos o papel da imprensa, que tem feito isso, comete os seus exageros, mas que tem feito de uma forma muito brilhante esse trabalho inestimável à nação. O que, senhor presidente, caros vereadores, nos entristece bastante é ver que aqueles que têm o poder de mudar têm nas suas mãos a facilidade para legislar, para ajudar, têm se desviado completamente do propósito inicial, enquanto que, por outro lado, paralelamente, a sociedade, pessoas que não receberam nenhum encargo popular, estão tratando de matar a fome de necessitados, se organizando em igrejas, em entidades, em sindicatos, para socorrer milhões de brasileiros que passam necessidades. Eu quero dizer, senhor presidente, e aos colegas vereadores, que
Se por um lado eu sinto a tristeza como cidadão, de ver o país mergulhado nessa crise moral tão triste, de ver nos jornais internacionais o país sendo visto de uma maneira tão triste, tão desagradável. Há um tempo atrás, imaginava que todos nós éramos índios, que se encontraria no meio da rua um índio ou um jacaré. Hoje, as pessoas lá de fora têm medo de vir para cá porque têm medo dos ladrões que tomaram conta do país. Mas, como eu disse, dois lados, um lado da alegria, um lado da esperança. Parece que alguém escreveu, tempos atrás, uma peça, o brasileiro cuja profissão é a esperança. Parece que lá dentro de nós não quer morrer completamente a esperança. Parece que da própria situação difícil que o país atravessa, tendo esses dois lados, a fome, a sociedade se organizando, os próprios legisladores julgando os seus pares e tendo a coragem de dizer que são pessoas não gratas no próprio país que eles estão vivendo. Isso, sem sombra de dúvida, senhor presidente, gera, gente, lá no fundo, embora que lá no fundo, uma pontinha de esperança. Principalmente, senhor presidente, porque conhecedor da Bíblia, conhecedor da palavra de Deus, não profundo conhecedor, mas pregador da palavra como eu sou, há um texto bíblico que diz que não há nada encoberto que não haja de ser descoberto. Isto causa esperança. Isso traz convicção de que, embora que num futuro as coisas irão aparecer, as coisas feitas, as negociatas realizadas nos gabinetes daqueles que tinham a obrigação de atender os menos favorecidos, os necessitados, dar o pão ao pobre, desviando milhares e milhares de dólares. Vem de repente como que num passe de mágica. Pessoas que são acostumados a encobrir os delitos dos seus pares, num corporativismo maldito, que faz com que o vereador não tenha coragem de ir contra a bandalheira de um outro colega. Hoje, senhores vereadores, um deputado está tendo a coragem, não sei de onde isso veio, ou melhor até eu sei, de dizer aos outros seus colegas: nós temos colegas que precisam ser banidos, nós temos companheiros que precisam ser jogados fora do legislativo, porque não são dignos de ser chamados legisladores. Alguma força está levando o país a fazer isso. Quem sabe, próprio sofrimento. Quem sabe no coração destes homens alguma coisa está acontecendo que os leva a meditar, a refletir, que não é mais possível, que a gente não aguenta mais ver tanta necessidade, tanta miséria e tanta gente se locupletando no dinheiro público. Sem sombra de dúvida, a palavra de Deus vai se cumprindo. Aqueles que não acreditam que há uma condição, há meios do próprio legislador julgar o legislador, estão vendo. Aqueles que acreditavam que a palavra de Deus é uma coisa antiga, que não vale para os dias atuais, também estão vendo. Nós continuarmos com fé em Deus e com o trabalho, e não ridicularizando momentos como este. Existem pessoas, meus amigos, que quando vê um vereador levantar e dar uma palavra, isso não serve para nada, o que nós somos aqui em Boituva? Disse muito bem o caro vereador João Batista: nós somos cidadãos desse país, e é por estarmos calados durante tantos anos que os arruaceiros têm se levantado e têm dirigido de forma tão catastrófica o país. Uma pequena palavra,
uma pequena manifestação, um pequeno ofício enviado ao Congresso, ou mais especificamente à Comissão Parlamentar de Inquérito, mostra que uma pequena cidade, diante deste imenso país, se manifesta e diz: eu não gosto, nós não estamos contentes, nós estamos entristecidos por isso. E aqui em Boituva existe um grupo de pessoas que trabalha e estará pronta a trabalhar em favor da moralização, do acerto, não por nós, não para nós, que acredito que não experimentamos a miséria como se vê ainda na periferia, até mesmo aqui da nossa cidade. Mas se tivermos capacidade que Deus pode nos dar de sentir o que passa nessas pessoas, pelo menos falaremos, pelo menos dizer, diremos, pelo menos denunciaremos, porque isso é o mínimo que se exige de um vereador, de um deputado, de um legislador. É muito importante, senhor presidente, o ofício que Vossa Excelência está enviando, no qual eu tenho a honra de consignar a minha assinatura como parte de um grupo e de muitos outros desse país, que está contra, mas não está parado, está fazendo alguma coisa, está trabalhando de alguma maneira para ajudar alguém. Eu creio que posso me inserir nesse contexto como pastor, como um assistente social, trabalhando na igreja, não apenas para alimentar materialmente as pessoas, mas levando o alimento espiritual, atendendo as pessoas de alguma maneira. Posso colocar a minha assinatura e dizer: alguma coisa está sendo feita. Parece que o país está abrindo os olhos. E então, ao terminar essas investigações, tenho comigo, como eu já disse, a esperança de que os ladrões, os anões, como Vossa Excelência coloca no ofício, estarão pelo menos afugentados por um certo tempo, para não assaltarem o estômago do pobrezinho, para não assaltarem o teto do necessitado. E então, alguma coisa, por algum tempo, haverá alguma solução. Devo dizer no final, meus caros amigos e meu caro presidente, a Bíblia, que diz que não há nada encoberto que não seja descoberto, a palavra de Deus tem o seu peso neste momento histórico do país, mas ela também diz, o Senhor Jesus, um certo dia, disse: os pobres sempre tereis convosco. Porque alguém que roubava na bolsa do Senhor Jesus queria ali fazer uma média, quando alguém fez um agrado no Senhor Jesus, derramando sobre ele um perfume caro, querendo fazer demagogia. Jesus disse: deixa essa mulher que está me agradando, porque os pobres vocês sempre terão convosco, mas a mim nem sempre vocês terão. Um agrado no Senhor Jesus, porque não há nada encoberto que não seja descoberto. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu queria também parabenizar esse enviado ao Congresso Nacional. Logicamente, a gente não queria deixar de cumprimentar a palavra do pastor, do Wander. Com referência, nós tivemos uma reunião na Casa de Agricultura, faço parte do Conselho, na qual houve uma discussão com referência a cobrar um imposto do abate do boi. O matador, que está lá parado, o matador, logo está funcionando, fazendo com que os açougueiros recolham seus impostos. Então fica bastante difícil de fazer essa matança clandestina. Então, sonegando para sobreviver, mas no fundo mesmo que a gente vai concretizar o assunto seria, por exemplo, dar dó, pagar um dinheiro de imposto
vendo uma lama que está lá em cima sem ninguém ser punido. Saber que esse dinheiro vai ser mal aplicado. Você saber que você vai pagar, fazer uma nota integral de um caminhão de feijão, pagando ICM, matar um gado, um matador, paga o pecuarista e paga o açougueiro, e saber que aquele dinheiro vai resultar o quê? Vai no fundo de um poço, mal aplicado. Esse foi aí que está ouvindo Sebastião, que nós discutimos sobre esse assunto, com referência ao Reginaldo. Tem uma lei para punir, mas espera um pouco aí, começar por Boituva, punir Boituva, o que significa? Exigir de Boituva que regularize, que pague, que faça tudo, uma vez que lá em cima, os milhões por cento estão passando despercebidos, ninguém vai preso, só comentário. Então aí que a gente vê, é uma pena a gente fazer cumprir uma lei, logicamente que nós precisamos fazer isso, logo em breve está aí funcionando o matador, fazer com que os açougueiros batam no matador, fazer com que o pecuarista venda com nota, tudo bem, é gostoso. Se soubesse que a gente pagaria esse imposto, esse imposto fosse em benefício por exemplo, de um subsídio da própria pecuarista, um subsídio da agricultura. Nós vemos o agricultor aí, por exemplo, por um outro lado, pede dinheiro para subsidiar. A Secretaria da Agricultura de São Paulo pede dinheiro para que subsidie, para que faça esse agricultor o dia de amanhã alguma coisa, e não tem condições porque o cofre está falido. Então é uma pena a gente ver uma situação dessa. É uma pena, dá um nervo para você assumir com todos o juro de dinheiro, o banco, você sabe como é que é, 12%, mais o TR. Você saber que você fazer uma agricultura hoje, para quem não sabe, 6 alqueires de área, plantado em feijão, fica 1,5 milhão, 2 milhões de cruzeiro. Se você necessitar do banco, como é que é a sua situação? Então o que ocorre? Teria que ser subsidiado. Não só é subsidiado porque está falido o país. Falido por que está falido o país? Por uma situação que está passando lá. Situação daqueles homens, podemos deixar bem claro, aqueles homens que expulsaram o Collor. Quem são eles? Que moral que tem eles? Expulsar o Collor e são pior do que o Collor. Então nós ficamos numa situação bastante difícil, gente. Nós aqui precisamos levantar, falar alguma coisa, mas também ter um currículo sério, puro, para poder falar alguma coisa. E é isso que nós precisa criticar, levantar seriamente. Por isso que eu parabenizar esse trabalho, essa assinatura com todo prazer, assino, que vá lá, que surja algum efeito. Que o Jairo Passarinho, que é um dos representantes da CPI, que faça alguma coisa e mais município envie, para ver quanto dos municípios, embora pequenos, estejam sentindo por essa situação que nós, a Liga Televisão, não dá outra coisa, a não ser esse CPI, a não ser corrupção, a não ser milhões e milhões de cruzeiros, como disse o pastor Milei, e vendo muita entidade que tem a obrigação deles cumprir, passando fome, necessidade e doença e etc. Essa que é a situação. Então isso que eu queria deixar bem claro. Foi discutido hoje na Casa da Agricultura, nesse assunto, que é uma pena você pagar, contribuir e esse dinheiro ser mal aplicado. Eu gostaria também de parabenizar o colega Nogueira pela brilhante exposição que fez, dentro do tempo possível, quando o seu bisavô já tinha uma preocupação com isso. E eu espero que esse sentimento, essa manifestação que faz, atraia um pouco o sentimento de nacionalismo no povo brasileiro. Porque uma ocasião também estava no voo internacional e pude conversar com o executivo de uma multinacional japonesa e estava perguntando qual era o país mais difícil de fazer negócio. E ele estava me falando que o país mais difícil era o Brasil, justamente por esses entraves de porcentagem que tem que dar. Depois ele mencionou também, por exemplo, o Japão é um país que não tem nenhuma matéria-prima, mas tem contratos para minério a preço de uma tonelada
preço de uma banana por mais de 200 anos. Esses contratos foram feitos por nomes públicos também, não? Que receberam sua comissão depositada em outros lugares e fizeram esse tipo de negociatas. Então, o que precisava também, não? Que esse manifesto do nobre vereador chegasse a um pouco de sentimento de nacionalismo do povo brasileiro, porque todo mundo pensando só nele e não pensando numa nação em si. E por isso que sucedem essas coisas. Mas eu creio que essa manifestação algum dia poderá inculcar nesse povo brasileiro, esse povo dirigente, um pouco de nacionalismo, querer mais ao seu país e não mais a si próprio. Porque querendo ao seu país, ele também terá um proveito nisso. E não só pensando no seu bolso individualmente, isso vai por aí. Então o nobre vereador tocou no assunto bem certo, no momento certo. Então não resta mais nada que pensar que outras cidades pequenas também manifestem sobre esse assunto, para que esse país possa pegar um pouco desse sentimento nacionalista que falta no povo brasileiro e ser uma grande nação, pois aqui existem tudo, existem terra, minérios, existem tudo. É um país que vivemos na situação que estamos. Outros países não acreditam que o Brasil tendo minérios, tendo terras, tendo rios para ter hidrelétricas, tem uma dívida externa tão grande. Eles não entendem. Por quê? Porque existe muita negociada, existem usinas construídas como essa aí no Rio de Janeiro, que custou trilhões de dólares, que não servem para nada. Então isso porque já vem negociadas para pegar comissão. Enquanto nós temos um pouco de sentimento nacionalista no povo brasileiro, vamos a viver sempre nessa crise. Isso é tudo. Muito obrigado. Presidente, Senhor presidente, senhores vereadores, enquanto de falarmos dos maus políticos, dos maus cidadãos, gostaria de pedir ao senhor presidente para que colocasse em apreciação desta casa duas moções de aplauso e parabéns por dois cidadãos boitubenses que orgulham a nossa cidade pela sua carreira profissional. Um deles, o primeiro deles é o cidadão senhor Oscar Gomes Filho, que recentemente foi designado como diretor de divisão regional de Sorocaba da Eletropaulo. Cidadão esse que eu conheço, que iniciou sua carreira na Eletropaulo como benefício e hoje faz parte da diretoria da Eletropaulo. Eu gostaria de feito uma moção de aplausos e parabéns por esse novo cargo a esse cidadão. E o outro também ao seu ajudante, o senhor Francisco Nogueira Filho, que assumiu também a agência de Boituva como agente. Foi promovido de escriturário para agente de Boituva. São cidadãos que muito bem representam a nossa comunidade e orgulham de ser boitubenses. considerando que essas moções são moções de congratulações, essa presidência então coloca em votação ambas moções. Os senhores vereadores que estiverem de acordo permanecer sentados, os que discordarem queiram se levantar. Será encaminhada as referidas moções. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Bom, nós iríamos então, como já havia sido aprovado, convocar uma sessão, suspender a sessão para que fosse dado o parecer no projeto de resolução do vereador Valdivino Antônio Marcus, conceito de João Romero. Entraria também em votação na ordem do dia o requerimento a respeito do SESI, do SESC, do SENAC e também esta moção de apoio. Considerando então que todas as três proposituras estão com assinatura unanimidade dos senhores vereadores presentes, essa presidência entende ser desnecessária a suspensão da sessão e a consequente realização da ordem do dia, tendo em vista que referidas proposituras, como foi dito, retornaram às mãos dessa presidência, subscrita por todos os senhores vereadores. Nada mais havendo, então, esta presidência vai declarar encerrada a presente sessão, lembrando a todos que nós temos ainda uma próxima sessão daqui a 15 dias, caso não seja convocada uma extraordinária para votação do projeto do pedágio. Nada mais havendo, agradecendo a presença de todos, sobre as bênçãos de Deus, eu declaro